Jesus. Amém. Amém. Só para ver um pouco o áudio aqui. Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor é bom demais. O Senhor, Ele é um Deus que Ele não se move pela nossa fé. Ele não se move pelas nossas ofertas. Ele é um Deus que não se move pelo nosso desejo ou pela nossa vontade. O nosso Deus, Ele é bom demais. É a oração que eu fiz. A luta que cada um passa é uma luta que só cada um sabe. O grau, a força, o peso. Mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus lá do Jardim do Éden. Ele continua sendo o mesmo Deus de antes do Jardim do Éden. Quando nada existia, Ele já existia. E as palavras do Senhor, elas não voltam atrás, elas não voltam vazias. Estamos aqui no primeiro dia do João e da Luísa, após a cerimônia religiosa, em que a bênção do Senhor já estava sobre eles. Mas nós fizemos toda uma cerimônia ao qual o Senhor nos ordena que nós façamos. Saúde do casal, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi algo muito agradável estar naquele lugar. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema: Jesus não procura admiradores, mas seguidores. E os homens? Jesus Cristo, Ele é diferente. A cena, quando eu estava preparando essa palavra, veio na minha mente a cena da feição de uma pessoa sendo aplaudida. A gente vê isso em filmes, a gente vê isso na entrega do Oscar, a gente vê isso após uma apresentação num show. E é interessante, eu quero convidar você a prestar atenção quando uma pessoa estiver sendo aplaudida. A feição da pessoa é um misto, primeiramente, de vergonha. Porque o conceito moral implantado por Deus nos nossos corações nos diz que nós não merecemos. Essa é a verdade. E aí aquela breve vergonha toma a pessoa. Mas na sequência também aparece um misto de prazer. É do tipo: eu não mereço, mas eu quero mais. Eu não mereço, mas eu quero mais. Você pode dar um tapinha nas minhas costas. Você pode falar parabéns para mim. Nós somos movidos a esse tipo de coisa. Infelizmente, assim é o ser humano. Mas qual é o exemplo que a palavra de Deus nos dá? Qual é o exemplo que o nosso mestre nos dá? Falava de pela manhã que o exemplo não é o ser humano. O exemplo não é a sociedade. O exemplo não são as pessoas ricas e poderosas, mas o exemplo é Cristo. E eu falava que nós, quando olhamos as campanhas de prosperidade, ou mesmo quando você deseja coisas ou acha que coisas que você tem direito, e você vai na palavra, você vê que o mestre fala que ele não tinha onde recostar a cabeça. Eu me envergonho. Eu me envergonho. O verso que ficou da semana passada foi João 8, 31 e 32. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido. Foi específico. Jesus não falou, isso vai ser importante para a sequência da palavra de hoje. E Jesus foi específico, Ele falou com aqueles que haviam crido nele, não com o resto. Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade fará de vocês homens livres. A ação e o exemplo de Jesus é bem diferente da satisfação humana, pois o foco de Jesus não é Ele mesmo. O foco nosso como cristão não pode ser nós que falamos, e sim quem ouve. Não quem fala, mas quem ouve. É sempre o próximo. O intuito de Jesus é levar as pessoas à liberdade, não uma liberdade momentânea, não uma liberdade em que você é liberto de uma situação jurídica, financeira, enfermidade emocional,
mas uma liberdade eterna. O Senhor, Ele não pensa no temporal, no local, apesar de que Ele sabe que se Ele não nos conceder as necessidades do nosso dia, nós sucumbimos, tropeçamos e caímos e não levantamos mais. Ele sabe disso. O intuito de Jesus é levar as pessoas à liberdade, não uma liberdade momentânea, mas uma eterna. Duas condições, ou dois pré-requisitos. Primeiro, a busca da verdade. Você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa ter intimidade com o Senhor. Essa é a primeira coisa, a busca pela verdade, o desejo e a necessidade. Segundo, perseverança. Se tem uma coisa que você vai passar, é lutas, é dificuldades. Se eu perguntar para cada um aqui, todos, se eu citar o nome de um, você vai falar assim, perseverança. Nós temos que nos manter firmes perante as lutas e dificuldades. E elas vêm. E elas permanecem, às vezes, mais tempo do que nós achamos que nós podemos suportar. Espiritualmente, qual a implicação dessa busca da verdade e perseverança? Simplesmente a vida eterna ao lado do Senhor. A palavra de Deus tem como título hoje: sem Jesus, falsa liberdade. Será que nós podemos ser livres sem Cristo? Será que nós podemos ser livres em situações temporais? Uma pessoa que eu conheço teve um revés na vida e ela ganhava algo em torno de 16 mil reais há cerca de 15 anos atrás. E ela abriu mão desse emprego por uma situação que não importa. E hoje ela passa muita dificuldade. E nos raros momentos em que essa pessoa se abriu comigo, ela falou a seguinte frase: Pastor Paulo, enquanto eu não voltar a ganhar 15, 16, 20 mil reais, eu não serei feliz. Fiquei triste, porque talvez, se essa é a condição dela, talvez ela nunca seja feliz. É como você correr atrás do vento. Você fica procurando uma coisa que às vezes não é alcançável a você. E você estabelece metas muitas vezes que são maiores do que você pode alcançar. Sem Jesus, falsa liberdade. Quero convidar mais uma vez você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Do verso 31 em diante. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a Tua palavra, e mais uma vez temos o privilégio, Pai, de ouvir
a tua voz através da tua palavra. Peço agora, Pai querido, que o Senhor me utilize como instrumento da tua vontade. Apesar, Pai, de nós termos uma certa afinidade social, nós não estamos aqui para nos relacionarmos uns com os outros, mas para ouvir a tua voz. Quão triste, Pai, é que este canal é falho, é pecador, é com defeitos. Mas mesmo assim eu me coloco à tua disposição, pedindo ao Senhor, Pai querido, que o Senhor saneie as minhas falhas, Pai. Que o Senhor corrija os meus defeitos e que esta palavra que vai ser proclamada nesta noite seja uma palavra proclamada segundo a tua vontade e segundo o teu coração. Sobre os meus irmãos e irmãs eu peço o Espírito de entendimento para a glória, honra e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Primeiro versículo, na sequência da semana passada, João 8:33. Responderam-lhe quem? É algo que nós vamos ver. Porque Jesus, conforme eu falei na introdução da revisão da semana passada, ele estava falando com pessoas específicas, pessoas que tinham crido nele. Responderam: somos a descendência de Abraão e nunca fomos escravos de alguém. Como podes dizer, eu vos tornarei livres? Os judeus então reagiram contra ele. Isso é uma realidade. Quando alguém fala algo que vai de encontro àquilo que você acredita, reação. Foge o nome do físico, se é Einstein ou Newton, acho que é Einstein, não sei, que diz que toda ação tem uma reação. Newton, obrigado. Não errei tanto, 50%. Né? Isaac Newton declara, lei da física, toda ação tem uma reação. Os judeus então reagiram contra ele. Nunca fomos escravos de ninguém, ou nunca fomos escravos de alguém. Esses judeus não são aqueles aos quais Jesus estava falando. Eram aquelas pessoas que estavam à volta, procurando algum motivo de pegar Jesus para ter motivo de matá-lo. Esses judeus são os que abertamente se declaram inimigos de Jesus, que rejeitam a sua mensagem e não creram nele. Algo que nós vimos um pouco atrás, ou melhor, algo que nós vamos ver um pouco à frente, que diz: bem sei que sois descendente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. E a gente vai seguindo o Evangelho de João, você vai ver que várias situações esse mesmo grupo de pessoas, fariseus, sacerdotes, pessoas que estão ali procurando matá-lo. Jesus apresenta provavelmente a existência de um grupo, de uma comunidade de judeus que tinham um orgulho excessivo de serem descendentes de Abraão. E antes de falar um pouco sobre esse grupo, eu quero falar rapidamente, só no sentido de você ter um conhecimento das classes dos judeus. Eles eram divididos. Então hoje, basicamente, a gente tem como igrejas maiores, nós temos a igreja presbiteriana, nós temos a igreja batista, nós temos a igreja Assembleia de Deus e outras igrejas, episcopal e outras igrejas. Naquela época, os judeus também se dividiam em classes, em grupos, em coisas que eles acreditavam. E nós temos, por exemplo, o primeiro deles são os essênios, em que eles eram considerados isolados. Eram pessoas que viam a característica. Só um minutinho, deixa eu oscilar ali. Quem sabe pega na Claudinha. Se quiser mudar de lugar, para cá mais para cá, fica à vontade, tá? Esses essênios, eles eram os isolados. Eles viam a bagunça do templo, eles viam a confusão que havia, e eles falam assim: a melhor situação que nós temos é nos isolar. Você não tem que se isolar como cristão. Nós, como igreja, nós não temos que nos isolar. Mas pastor, como é que eu vou viver? Vivendo, uai. Jesus vivia. Nós somos chamados a ir no meio das pessoas que estão com dificuldades. E não viver no meio das sombras, na sombrinha ou na água fresca, que é algo que eu falei pela manhã. É muito gostoso. Se você fizer uma viagem para o interior, em especial com esse calorzão, e você sentar embaixo de uma sombra de uma árvore, que delícia. Com alguma coisa gelada do seu lado, que delícia. Mas não é algo que pode ser eterno, que você vai ficar ali. Aquele grupo de essênios achava que eles podiam simplesmente se isolar. Você não é
não foi feito e nem criado para se isolar. A segunda classe dos judeus são os fariseus. Nós falamos bastante, eles aparecem bastante nos evangelhos. Homens que aparecem não com esse título, mas com essa função, primeiramente, lá para o lado do cativeiro babilônico. Eram homens que olhavam e falavam assim: nós estamos preocupados com a lei, vamos tentar preservar essa lei. O conceito de sinagoga, ele começa a nascer nesse conceito. Mas você vê pelos evangelhos que esses homens se desvirtuam e acham que eles são soldados da lei e que Deus precisa de defensores. Você não é chamado a defender Deus, você é chamado a defender os ensinamentos. Você é chamado a ser fiel à palavra, mas não entrar em combates desnecessários, em confrontos, em discussões televisivas, no rádio, com pessoas que não acreditam naquilo que você acredita. Mas os fariseus, eles faziam isso. Havia os herodianos. Eles eram revolucionários e políticos. Eram homens bravos. Eram homens que achavam que tinha que haver judeu em todo quanto é área, e eles acabavam esquecendo a comunhão com o Senhor. Eram homens que muitas vezes eles pegavam armas. Você não é chamado para isso. Você não é chamado para isso. Haviam também os saduceus, que era a classe sacerdotal, que era a elite. Hoje diria que seriam os pastores, que se consideram os ungidões, né? Os ungidores, aquelas pessoas que são os especiais. Conversava com a cerimonialista, da pessoa que ajudou a Lu na organização de casamento em especial no dia da cerimônia, e eu estabeleci um relacionamento com ela de muita liberalidade, muita liberdade. E aí, em certo momento, ela falou comigo assim: pastor, eu estou estranhando essa situação. Eu falava com ela: por quê? Não, porque os pastores, eles são tão arrogantes. Quando eles vêm num culto de celebração de casamento, eles querem mandar, eles batem na mesa, eles mudam, os músicos ficam todos perdidos, e o Senhor conversa comigo. Que estranho, né? O que deveria ser a regra, aparentemente, pelo menos pelo testemunho da moça, não é uma regra, mas é uma exceção. E esses saduceus, eles agiam desta maneira: somos melhores, somos especiais. Um segredo para você, mais um. Eu vou contar o outro que eu contei de manhã, eu conto daqui a pouco. Os homens, como eu, assim, são igual a vocês. A minha função ela é diferente, mas não difere do Paulo, do irmão Cláudio, das pessoas que fazem o trabalho lá na favela, do João e da Luísa no louvor. Não tem diferença. Não tem diferença. Mas para esses saduceus havia. E a última classe são os zelotes, radicais religiosos e extremistas. Homens que eram extremamente radicais. O problema deles é que eles viam tudo segundo a ótica humana e não segundo a ótica de Deus, que é a ótica do amor. Voltando para aquele grupo que Jesus identifica como pessoas que são pessoas zelosas, ou pessoas no sentido de que está tudo certo porque eu sou filho de Abraão. Será que isso aparece na igreja de hoje? Será que as pessoas hoje não dizem: é a minha igreja? E a gente vê isso bastante na televisão: vem aqui para a minha igreja, que cura, que salva, que acontece isso, que acontece aquilo outro. Na outra não, aqui sim. Lá não, aqui sim. Grupo de pessoas que são extremamente orgulhosos ao lugar que eles pertencem. Cuidado com isso. Se você não sabe, esse lugar aqui, ele antes era uma pizzaria. Já tinha sido uma igreja, mas já foi uma pizzaria. E não tem transmissão de unção, não tem nada disso. A partir do momento, na semana passada, o rapaz, o dono do imóvel, perguntou: vocês vão renovar o aluguel? Eu falei: se Deus permitir, nós vamos continuar aqui sim. E quando nós não estivermos mais aqui? Isso vai ser qualquer coisa. Não vai ser, não tem especialidade nenhuma aqui. Então, não se firme: eu sou da igreja cristã, não tem isso. Eu sou membro da igreja do pastor. Não existe isso. Eu sou cristão. Onde o Senhor me levar, eu vou. Aonde o Senhor me colocar para servir, eu irei servir e sirva com excelência. Vem à superfície o pecado de orgulho da raça. Segundo a concepção judaica, todo israelita, todos sem exceção, por descender de Abraão, tinha sangue real. Por isso se ofendem por Jesus oferecer-lhes a liberdade. E eu vou contar para as pessoas que não estavam no dominical um segredo que eu contei de manhã.
Se eu pegar uma gilete e cortar o meu dedo, sendo pastor, sai sangue vermelho. Não sai dourado, não sai óleo, não sai sangue azul, nada. Eu sou igualzinho a você. Aquelas pessoas achavam que, não, eu sou especial. Eles eram especiais, mas eles tinham compromissos, eles tinham ordenança, tinham uma série de conceitos. Como é difícil falar de pecado com o povo santo. Como é difícil falar de pecado com o povo santo. As pessoas, elas acham que está tudo certo. Eu estou na casa do Senhor, eu estou alegre, eu estou feliz, estou cantando cânticos hinos que me alegram, eu estou bem financeiramente, está tudo certo. E hoje pela manhã eu falava sobre uma temática dentro de santidade, que é o combate. Querido, querida, se você não está passando luta e dificuldade, há algum problema. Da mesma maneira, se você está numa luta ferrenha, por mais difícil que seja para você enxergar isso, você está sob os cuidados de Deus. Deus está te preparando. Não é fácil, não é doce, não é legal. A gente ri por dentro, como se a gente estivesse olhando para quem fala e fala assim: você não sabe. Não sei mesmo. Não sei. Quem fala essas coisas não sou eu, é o Senhor. Ele diz que quando a luta e quando a tribulação para aquele que é filho vem, por mais intensa que ela venha, é o Senhor cuidando. Se você não é de Deus, aí é problema. Não tem escape, não tem saída. Porque sem Jesus, falsa liberdade. Sem Jesus, falsa liberdade. Como é difícil falar de pecado ao povo santo. Se Deus assim o permitir, nós vamos celebrar o casamento do nosso casalzinho aí, dia 28, certo? Vocês têm dúvida? Nem balançar a cabeça, não tem nem sorriso, nem nada. Nem dúvida. A noiva que está fazendo, lógico que não é a mesma coisa, né? Mas a noiva que está fazendo o que a Lu fez em 6 meses, em 30 dias. Tadã! Tadã! E aí eu comentava com eles, que eu estou fazendo o curso de noivos com eles, que como vai ser interessante se eu der uma palavra semelhante ao que eu dei no casamento de vocês lá, falando sobre morte. Como vai ser interessante. Como é difícil falar de pecado no povo santo. Porque as pessoas, elas acham que não há mais nada a fazer. A pessoa, ela começa a ler a Bíblia e vai para Salmos. Chega no Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Legal, não vai me faltar nada, é isso que eu quero. E aí ele me faz deitar em pastos verdejantes. Tem que ter uma toalhinha, Jesus, senão periga, né? Mas águas fresquinhas e tranquilas. Jesus, é isso que eu quero. É exatamente esse Deus que eu quero. Aí vem alguém e fala de pecado. Não, pera um pouquinho, quero fazer errado. Eu quero aquele Deus lá que falou que vai me levar para pasto verdejante, aguinha tranquila, não vai deixar faltar nada. E quando você começa a falar de pecado, a pessoa acha ruim. A pessoa não gosta. A pessoa não gosta. Segundo a concepção judaica, todo israelita, por descender de Abraão, tinha sangue real. Por isso se ofendem por Jesus oferecer-lhes a liberdade. Como que eu posso oferecer para você a liberdade, se você já acha que você está santão? Não há mais nada a você fazer. Como é que eu posso falar de pecado com você, se você acha que não tem nenhum pecado na vida? Está tudo certo. Os que reclamam dizendo que são descendentes de Abraão e que sempre foram livres, os que reclamam dizendo que são descendentes de Abraão, são aqueles que dizem que acham que sempre foram livres. Não podem suportar ouvir que eles, que são um povo santo, são um povo eleito, sejam reduzidos à escravidão. Pastor, eu sou batizado. Pastor, eu confessei Jesus Cristo. Pastor, eu tenho ministério. Pastor, eu sou fiel em dízimos e ofertas. Pastor, eu sou fiel na frequência da igreja. Como é que o senhor pode falar que eu sou uma pessoa pecadora? As pessoas têm dificuldade com isso. As pessoas não querem ouvir isso. Elas querem ouvir que está tudo resolvido, que está tudo certo. E não está. Não está.
Não podem suportar ouvir que eles, que são um povo santo e eleito, sejam reduzidos à escravidão. Portanto, concluem que são insultados quando a liberdade lhes é exibida, como uma bênção da qual eles ainda não tinham tomado posse. Pastor, todas as coisas se passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo, meu querido. Tudo se fez novo, minha querida. E como é que a gente continua mentindo? E como é que a gente continua fofocando? E como é que a gente continua não amando o próximo como a nós mesmos? O pecado. Essa sementinha que existe no nosso corpo, quando nós matamos ela na mão, ela corre para o braço, do braço ela corre para a perna, do perna ela corre para a cabeça, a gente não consegue eliminar e a gente vive uma eterna perseguição. Eterna não, está amarrado. Um período de vida todo de 0 até 80, 90, 100 anos, quantos anos assim seja, perseguindo a morte desse pecado. Estranho é imaginar-se que aqueles judeus sustentavam que jamais tinham sido escravizados, quando tinham sido frequentemente oprimidos por vários tiranos ao longo da sua história como povo. A gente vê a história dos filisteus, a gente vê a história dos saduceus e quantos outros eus que perseguiram o povo judaico. E aquele contexto em que eles viviam era um contexto de jugo do Império Romano. E eles dizem: não somos escravos. Nós da igreja de hoje não sou escravo, mas eu continuo pecando, eu continuo falando mal, eu continuo murmurando, eu continuo não sabendo lidar com as situações que me são impostas. Escravidão do pecado. Estranho imaginar que eles sustentavam que jamais foram escravizados, sendo sujeitos ao jugo romano. Por isso, pode-se facilmente notar quão insensato era o seu orgulho. Dois erros em especial daqueles homens que não creram em Jesus, que se meteram numa conversa com o que Jesus estava falando, com os que creram nele. Primeiro, não consideravam que o direito de adoção estivesse fundamentado unicamente na figura de um mediador. Nós precisamos de um mediador. Não há como você alcançar, não há como você conseguir nada sem um mediador. Esse mediador não é humano, não é um pastor, não é um apóstolo, não é um bispo, não é um evangelista, não é uma pessoa de autoridade, não é um presidente, um senador, não é um juiz, não é um professor, mas é Deus, é o próprio Cristo. Não consideravam que o direito de adoção estivesse fundamentado unicamente no mediador, pois como se dá que a semente de Abraão fosse livre, senão por conta da graça extraordinária do Redentor? Ela não é isenta da escravidão geral da raça humana. Nós só somos isentos, conforme Cristo falou, quando nós nos sujeitamos ao Senhor. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Enquanto nós não nos sujeitarmos, nós vamos continuar tomando prejuízo. Segundo erro, embora fossem totalmente degenerados, queriam ser contados entre os filhos de Abraão e não observavam que nada mais senão a regeneração procedente do Espírito é que os fazia legítimos filhos de Abraão. E não adianta você ficar reclamando com a sua luta de dificuldade se você não se coloca como um filho e uma filha de Deus. Você tem que buscar nas Escrituras como proceder e como agir. Vou dar porrada, não adianta. Vou fazer, não sei se é. Estou conversando com a Edilene a respeito de um assunto, ela estava com uma ideia. E eu falei para ela assim: primeiramente, o presente que a autoridade direita, presente que a autoridade, é que essa pessoa possa decidir, mediar essa ação. E se ele ou ela não falarem de uma condição negativa, ou disserem não, fica a intenção do seu coração e o desejo de fazer o auxílio. Mas nós precisamos entender que nós temos mediadores, sejam eles humanos, em situações normais, mas nós temos um mediador que é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor e Juiz dos Juízes. Aqueles homens, eles precisavam do mediador, e aqueles homens precisavam ser regenerados pelo Espírito. Zelotes, saduceus,
fariseus e todos aqueles homens lá daquelas classes, eles precisavam ler as Escrituras segundo a ótica do Senhor. Tem sido muito bom, tem sido muito comum em quase todas as épocas associar-se à origem da carne os dons extraordinários de Deus. Homens têm dito que a ação de Deus é por eles. Eu não sou mediador de nada, não sou. Se você depende de algo, em relação a mim, eu me esforço, eu tento fazer o que é possível, eu não consigo fazer nem o que me é possível. Não me coloco diferente do apóstolo Paulo, me envergonho. Mas a igreja, ao longo do tempo, ela tem se confundido, e eu volto a falar desses homens que acham que são especiais. Eu não sou especial, pelo contrário. Como é que é de manhã aí, você pode ver? O coração meu, como é que é? Pior do que qual? Pior do que o dela, é isso aí. Muito mais. Entendeu? O meu coração, ele é ruim, ele é pecaminoso. Todos aqueles homens, saduceus, fariseus, aquela geração lá, os dessa igreja dos dias de hoje, igreja ao redor dos séculos, todos eles inflados, todos não, mas a grande maioria, inflados com falsa confiança, e se gloriam em sua condição alienada de Cristo, como se nós pudéssemos fazer alguma coisa sem Ele. Romanos 11, 36. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo é dele, tudo é através dele, por meio dele, e tudo é para Ele. Não é para mim, não é para você. Infelizmente, esse orgulho ele é difundido por todo mundo, de modo que raramente se encontram pessoas que sentem necessidade da graça de Deus, e eu digo para vocês, de pessoas dentro da igreja. Se você perguntar para as pessoas da igreja o que você quer, poucos vão falar: eu quero graça. Eu talvez não falaria. As pessoas não falam, as pessoas vão falar claramente. Imagina, você já viu, e aí vem na minha mente agora, você já viu alguma faixa de campanha escrito assim: campanha 7 passos para você ganhar a graça de Deus? Não tem, porque não é o que o povo quer. O povo quer dinheiro, o povo quer emocional, o povo quer saúde. Elas querem coisas momentâneas para resolver as suas vidas de forma momentânea e elas continuarem seguindo os seus caminhos. Esse foi também o erro da igreja de Laodiceia. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3. Vamos falar rapidamente sobre a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler do versos 14 ao 18. Irmão Paulo, você pode fazer essa leitura, por gentileza? 3 a 18. 3 e 14 a 18. Se diz a palavra do nosso Senhor. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos em colírio, para que vejas.
Em certo momento, obrigado, irmão Paulo, amém, palavra do Senhor. Em certo momento eu já falei sobre Apocalipse, a carta de Laodiceia, e expliquei que a igreja de Laodiceia ela tinha 3 fontes de renda, que era a lã negra, que elas faziam investimentos, e o Senhor exorta eles a buscarem vestes brancas. Aqueles homens eles produziam ouro, e ele fala, esse ouro meu não vale nada, nós temos que buscar o ouro precioso do Senhor. E aí ele fala assim, ó, unge o teu olho, na minha versão, põe colírio no teu olho, porque era um grande centro médico e oftalmológico, e aqueles homens e mulheres, apesar de estarem numa igreja, considerar uma das maiores igrejas, 7 igrejas, uma das 7 maiores igrejas cristãs daquela época, eles não precisavam da graça de Deus, eles diziam que não precisam, não precisam de nada. Esse foi o erro da igreja de Laodiceia, um erro também dos judeus e igrejas de hoje, pessoas de hoje vivem não precisando e não querendo a graça de Deus. Nós observamos no nosso meio cristão uma grande diversidade evangélica e o orgulho de ser de uma denominação. Nós já falamos sobre isso, mas eu quero reforçar para você. Entenda que independente do lugar onde você estiver, o que importa é você estar adorando o Deus vivo, ouvindo a palavra do Senhor, o mais pura possível. Quando nós olhamos definições e dogmas de igrejas, como por exemplo o véu, como por exemplo o guarda do sábado, é problema você usar véu? Será que se você usar o véu, o Senhor ele vai te mandar para o inferno? Não, não tem nada na Bíblia que diz em relação a isso. Tem algo que diz que, por exemplo, você não pode tirar o sábado para adorar o Senhor? Não tem. Esses dogmas, essas diretrizes, elas começam a ser problemáticas quando elas passam a ser um fardo na vida das pessoas. Que é o mesmo contexto do povo judeu, é o mesmo contexto dessas igrejas contemporâneas. As pessoas elas começam a criar fundamentos que não são bíblicos para criar sobre você fardos e juros. Você tem que vir na igreja 7 dias por semana, 3 vezes por dia, senão você vai para o inferno. Faltou um dia, faltou um culto, vai para o inferno. Se Jesus Cristo voltar e você não estiver na igreja, vai para o inferno. Uma eterna busca. Ah, mas você precisa fazer isso, você precisa vestir daquele jeito, precisa agir daquela forma. Está dando risada, né, Diana? Já viu bastante isso, né? Coisas que não levam a nada na santificação da pessoa. Porque se ela não tiver um coração voltado à palavra, essas coisas não valem absolutamente nada. 1 Timóteo, foge o versículo, que diz, combate o bom combate. Falando hoje pela manhã. Combate o bom combate. Eu não vou ficar brigando com você porque você usa blusa. Vivemos num contexto quente. Está quente? Dá para fazer uma ola, né? Calor. Vou usar terno. Vai ser mais ungido a minha palavra? João capítulo 8, verso 34. Em verdade, é o último versículo. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado, e aí agora ele abrange todo mundo que já existiu, e eu e você e todos que ainda virão. O pecado já mencionado anteriormente e praticado por eles é a injustiça, que impede a vida livre do homem. João 8,21 diz, de outra feita lhes falou dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Que pecado? Injustiça. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Para os adeptos do regime judaico, identificava-se como pertencente àquela ordem repressiva e opressora. Jesus estava colocando o dedo na ferida e falando assim, vocês têm que ser judeus, vocês têm que confiar em Deus, mas para de oprimir as pessoas. Quando a gente vê todo o contexto dos profetas, a gente vê que os últimos profetas, eles estavam brigando e questionando, não por causa de opressão externa, mas era opressão de judeu contra judeu. Abacuque fala sobre isso, e outros profetas. As pessoas elas começam a se oprimir, as pessoas começam a trazer um jugo e um peso sobre as pessoas, que não é correto, porque a palavra de Deus não permite.
João capítulo 5, verso 10. Um texto que nós meditamos alguns meses atrás. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não tinha lícito carregar o leito. E naquele momento que nós meditamos, nós falávamos, aqueles homens, eles não estavam preocupados em glorificar o Senhor. Essa classe que estava ali, que teve o contato com aquele homem que ficou 20, 30 anos lá, preso naquela enfermidade, eles não estavam preocupados com a glorificação ao Senhor, eles estavam preocupados com a continuidade, a obediência à lei. Injustiça. Assumir os princípios desta ordem injusta impede a experiência do amor e mais e mais torna como natural o procedimento injusto que leva à morte. Conforme você anda nesse caminho de injustiça, você acostuma com ele. Se eu não estiver na igreja, no culto XYZ, eu não vou estar bem. Felipe passou por isso nesses dias aí, tempo atrás. Se você fizer isso, você está amaldiçoado. Julgo, peso. Algo que a palavra de Deus não nos concede esse direito. Quem sou eu para amaldiçoar ele? Se eu estou tentando corrigir os meus erros e as minhas falhas. A adesão a Jesus e o dom do Espírito resgatam o homem da condição de escravo. Não tem outra saída. Através do exercício do amor, nós encontramos a experiência de Deus com o Pai. Quem não tem experiência do amor de Deus através do seu amor aos outros, porque você já se ama. Quem não se ama? Todos se amam. Quem não tem experiência do amor de Deus através do seu amor aos outros, não pode concebê-lo como pai e fica reduzido à condição de escravo. Se você não ama o outro, você está escravo do seu pecado. Em vez da relação familiar própria do filho, existirá uma relação distante através de instituições e pessoas que expressam o seu domínio sobre o homem. Eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Assembleia, eu sou da igreja A, B ou C, o pastor é tal. Você não tem contato com Deus, você só tem contato com instituições. A lei transforma-se assim em um meio de submissão, de peso e de julgo. Aqueles homens tinham orgulho dizendo que eram livres, mas Jesus lhes prova que na verdade eles eram escravos do pecado, em especial o pecado da injustiça. É triste que os homens não se convençam pela própria experiência. É interessante isso. Os animais, eles são adestrados. Claudinha e Edilene têm animais. Paulo também tem. Sebastião também tem. Eu não tenho, mas vocês têm. Quando você adestra o bichinho, você pode ensinar ele a fazer xixi no jornal. Você ensina ele a rolar. Tem alguém que faz os truques, ele fica de pezinho. Tem alguns que ensinam. E o cachorro ele aprende. Seja através do amor, de pessoas como que vocês são, seja muitas vezes de pessoas cruéis que infligem sobre o animal punições. Mas o animal ele aprende. Interessante ou triste é que eu e você não aprendemos, porque as situações elas vêm sobre as nossas vidas e elas são recorrentes e nós identificamos como recorrentes e nós apanhamos e dizemos: não me dobre, não me dobre. E o Senhor fala: tá bom, mais uma vez, e nós continuamos apanhando. Na verdade, a única coisa que nós temos que fazer é nos dobrar. Os filósofos pensavam que cada um é escravo, não de uma divindade. Dan Brown, escritor lá do Código da Vinci, ele fez uma declaração essa semana, que Deus, ele vai sumir. Porque nenhum Deus, ele é suficiente e poderoso para resistir à ciência. Que coitado. Ele é que vai sumir. Hã? Ele é que vai sumir rapidinho. Interessante esse cara. Parece que uma pessoa como essa, estudiosa, porque ele tem estudo, não é um burrão. Esse Deus, ele vem há quantos milênios? E a ciência sempre existiu. Quando ele faz uma afirmação dessa, é no mínimo uma piada. Mas os filósofos, eles acreditam que cada escravo é livre do seu próprio arbítrio.
e que pelo mesmo arbítrio ele pode adquirir a liberdade, ou seja, eu estou em pecado e eu digo, decidi não pecar mais. Tenho problema de pornografia, não, hoje eu não olho mais. Posso entrar nos prostíbulos, posso entrar numa banca de revista que nada me afeta. Vai nessa. Vai nessa. Todos nós temos pecados, como o apóstolo Paulo tinha, que são espinhos na nossa carne. E se você vacilar, cai de novo. Cai de novo e cai de novo. Os filósofos pensavam que cada um readquire a sua liberdade através desse arbítrio. Aqui, porém, Cristo afirma que todos quanto não se deixam libertar por Ele, vivem em estado de escravidão. Se você não se deixar ser livre pela palavra, você é escravo. Entendendo que é toda uma jornada e um caminhar. Devemos atentar para a comparação entre graça e natureza, sobre as quais Cristo aqui insiste, do que se torna fácil ver que os homens serão destituídos de liberdade, a menos que conquistem através da fonte verdadeira. Para a gente finalizar, eu quero dar para você simplesmente um conceito, tá? Como eu falei dos fariseus, como eu falei dos essênios e dos outros. Um conceito em que está em voga hoje, já tem algum tempo que isso circula, em especial no meio evangélico, que é o conceito do livre-arbítrio. Quando uma pessoa fala que tem livre-arbítrio, ela tem que entender o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é eu faço o que eu quero. Sabe que você faz o que você quer? E aí nós temos um conceito mais teológico que fala que é livre-agência, que é eu faço o que eu quero. Ué, pastor, aí você me confundiu. Se tanto livre-agência como livre-arbítrio eles são iguais em definição, então qualquer um? Não. Um deles tem limitação e o outro não tem. Livre-arbítrio é eu faço o que eu quero, ninguém me controla, nem polícia, nem governo, nem Deus. Ninguém me controla. Eu quero fazer, eu faço. Eu decido, eu faço. E livre-agência? Eu faço tudo o que eu quero, mas eu sou controlado por um Deus todo soberano, todo poderoso, majestoso e bendito, que é exatamente o que Jesus Cristo está falando. Se nós conhecermos essa liberdade, nós não iremos pedir coisas que Ele não quer que nós peçamos, nós iremos pedir segundo a palavra. Se nós estamos na palavra de Deus, nós não vamos agir de uma maneira que nós venhamos a nos machucar. E essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira liberdade de decisão. A liberdade de decisão condicionada a um Deus soberano que sabe o que é melhor. E aí eu vejo a pequenininha ali, que estava lindinha no casamento, com um macacãozinho lá, filha da noiva, que legal. Ela chega para o João e fala assim: João, papai, nós chamamos de João, papai, eu quero de presente de aniversário uma cobra, quero uma cascavel. Eu achei tão bonitinha lá no documentário. E o João vai falar para ela: não, não é bom para você. E ela vai bater o pé, ela vai reclamar, e o João ele vai continuar na posição dele. É mais ou menos aquilo que acontece porque quando nós pedimos ao Senhor algo que não nos é lícito, quando não nos é conveniente, quando não nos é bom. Você não tem livre-arbítrio porque você não faz o que você quer, mas você tem livre-agência, que é uma liberdade assistida pelo nosso Deus, porque você não é um robô, você é um ser pensante, chamado a adorar aquele que é o único Deus vivo. Um Deus que nos capacita a fazer isso. Um Deus que nos dá a força. Um Deus que nos levanta a cada manhã. Um Deus que nos dá o vigor. Um Deus que, quando nós achamos que nós não vamos vencer, nós vencemos mais um dia. Esse é o nosso Deus. É um Deus que faz acontecer algo que é impossível de acontecer. Ele traz à existência aquilo que não é possível. Um Deus que pensa além do que eu penso. Um Deus que é maior do que eu sou, das minhas forças. Quando as minhas forças elas forem totalmente reduzidas a nada, Ele injeta. A palavra de Deus em Isaías diz que aqueles que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas.
Esse é o nosso Deus. Eu sei que você está passando outras dificuldades. Você venceu mais uma semana. Semana passada você estava com uma luta, talvez você esteja com a mesma luta, mas hoje você está aqui, novamente, confiante na ação de Deus. E a nossa luta, ela é dia após dia, semana após semana. Não pense daqui a 6 meses, não pense daqui a 1 ano, como que vai acontecer. Viva hoje. Viva hoje. É o momento de você ser feliz hoje. Feche seus olhos. Senhor Deus, mais uma vez, ouvimos a Tua Palavra. A Tua Palavra que nos confronta, Deus, em relação ao nosso coração. A Tua Palavra, Pai querido, que nos guia e nos orienta, mas que, na grande maioria das vezes, nós, Pai, na nossa rebeldia, nós dizemos não. Mas o Senhor, como um Deus fiel e não como um homem, o Senhor não nos abandona. O Senhor continua, Pai querido, nos pegando pela mão. O Senhor continua caminhando, Pai querido, conosco, nos sustentando, nos dando força, levantando, Pai querido, pessoas em meio a esse mundo tenebroso e pecaminoso que nos ajudam na caminhada. Mas o nosso sustento é a Tua Palavra. A Tua Palavra é aquela que nos traz a liberdade. Nós nos curvamos perante o Senhor, clamando a Ti, Pai querido, que o Senhor nos sustente. Agradecemos a Ti pela semana que passou, Pai, mas temos novas lutas que vão se iniciar mesmo após a nossa saída da igreja. Em tudo o Senhor está conosco. Nos dá sabedoria, Pai, nos dá entendimento, nos dá capacitação para sermos vitoriosos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, em nome de Jesus.